Falar sobre o fracasso do Império Americano. O presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump, tem sido muito rápido na sua política de tirar os Estados Unidos do sistema globalista e promover o excepcionalismo americano dentro dos Estados Unidos. Veja, em uma dúzia de semanas, derrubou o imperialismo americano em favor do seu excepcionalismo. Vamos entender. O Trump está cortando na burocracia federal, suprimindo agências, despedindo 230 mil agentes federais. Então já faz 3 meses que os Estados Unidos está sob um novo presidente, aí no seu segundo mandato, né, na Casa Branca. E ele jogou aí um monte de decretos de todo gênero, dando a impressão que ele tem muita pressa e muita afobação mesmo. Começou a descolonização do Império Americano no mundo, mas as suas bases militares continuam lá, hein? Mas vejam, a sua tentativa de fazer isso em 2017 foi um tremendo fracasso, e agora ele mudou de método. Veja, no 8º dia do seu primeiro mandato, ele já tinha removido o chefe do Estado-Maior e o diretor da CIA, hein? Do Conselho de Segurança Nacional. Seguiu-se uma revolta da administração, da alta administração, que o forçou 2 semanas depois a despedir o conselheiro de Segurança Nacional, o general Michael Flynn, que fez aí deu bastante polêmica aí as declarações na época do Michael Flynn. Esse caso deixou resquícios, uma vez que a Segurança Nacional, durante a última campanha eleitoral, fez desaparecer o computador de Hunter Biden, e os que diziam que esse computador existia, aqueles que falaram, que citaram, né, corretamente sobre o conteúdo desse computador, foram chamados de agentes de desinformação russa. Dessa vez, o Donald Trump arrancou essas figuras logo de cara. Ele fez aquilo que o Bolsonaro prometeu que ia fazer quando ele foi presidente do Brasil, né, que ele ia esvaziar, né, que ele ia desaparelhar, né, o governo brasileiro, então ele não fez nada disso, né? Bom, então é o seguinte, ainda não se falou do computador, né, do Hunter Biden. Estamos aguardando aí, Mr. Trump. Quando é que você vai falar aí do computador que tem as informações lá que a gente quer saber da Ucrânia? Onde é que estão os laboratórios de armas biológicas na Ucrânia? Né? Onde é que estão as terras raras? Quantas que a Rússia já pegou? Quantas que ela não pegou? E por aí vai, né? Bom, então o presidente aí vem com sangue nos olhos, né? Mandou para a aposentadoria um monte de funcionários que o confrontaram no seu primeiro mandato. Dissolveu o Federal Executive Institute, né, desse pessoal. 15 políticos, entre os quais o antigo presidente Joe Biden, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, perderam aí as suas credenciais especiais, né? Ou seja, o Trump não vai mais vê-los no caminho, né? Também demitiu 6 funcionários do Conselho de Segurança Nacional em 2 de abril, porque continuavam conspirando aí, junto com os agitadores neocons. Sempre pressupõe agitadores neocons, né, na Casa Branca, né? Uma vez que essa gente foi colocada para fora, o Trump iniciou negociações na Ucrânia. Quer dizer, então primeiro ele deu uma limpada na casa, né, para depois fazer alguma festa, né? E aí começou a negociar lá na Ucrânia, na Palestina e no Irã. Então ele deu um sabão lá no Jazar, o não eleito, no ucraniano Volodymyr Zelensky, todo mundo viu isso na TV, né? E o outro Jazar, aí o Benjamin Netanyahu, bom, ele disse que ele vai precisar esperar lá em Gaza, porque ele pretendia fazer um resort, né? Uma riviera ali, né? E depois ele disse aí para esse famoso genocida, né? Todo mundo sabe quem é, né? O primeiro-ministro de Israel, que ele não deve dividir a Síria e que não pode atacar o Irã. Bom, pelo menos é o que nos diz, né, o famoso analista de geopolítica, o Thierry Meissan, né, cujo conteúdo, em parte, eu estou trazendo aqui para o canal e adaptando aqui para os nossos ouvintes. É verdade que nenhum desses 3 pontos, né, a negociação na Ucrânia, na Palestina e no Irã, nenhum desses 3 pontos está exatamente em paz, né, mas pode ser que as coisas melhorem, né? Na Ucrânia, então ele fez admitir que a Crimeia, o Donbás e uma parte da Novorossia são realmente russos, pertencem à Rússia, né? Além disso, ele disse que deve-se ser feita uma
eleição presidencial, né? Que o Lázaro não eleito aí, o Zelensky, tem que tirar o time, tem que fazer a eleição. Senão a Rússia nunca vai negociar, ela nunca vai negociar com um presidente que não que está além do mandato, que não fez eleição, que preside, entre aspas, né? Preside de maneira ditatorial, né? Bom, aí os nacionalistas integralistas, leia-se nazistas, né, na linha do Stefan Bandeira, sabem que perderam, né, que perderam a guerra, por mais que eles tenham recebido caminhões, toneladas de armas e armas e dinheiro, né? Veja, sobre os territórios que vão dividir. A Ucrânia faz duas reivindicações. Veja, recuperar a usina nuclear civil de Zaporizhzhia, ao que a Rússia se opõe. E se Moscou poderá anexar Odessa, né? Nunca é demais citar o dossiê de Odessa de Frederick Forsyth, hein? Leiam esse livro bem interessante. Na Palestina, o Hamas segue banido do poder em Gaza. Inclusive foi uma exigência do Trump, que o Hamas deveria ser banido. Então os israelitas usam isso daí, você sabe para fazer o quê, né? Para trucidar bebês, mulheres, crianças, uma coisa absolutamente medonha, né? O fascista Vladimir Jabotinsky segue lá em Israel, né? Bom, o Donald Trump não conseguiu até agora parar o massacre de palestinos, né? São sempre levados à fome, levam bombas de fogo em cima, como se fossem cupins e não mulheres e crianças, né? Os massacres na Síria. Veja, a Síria é dominada por jihadistas, né? Lá o pessoal lá da ex-Al-Qaeda, lá fiz vários vídeos sobre esse tema da Síria, né? Veja, os massacres continuam na Síria. Contudo, Trump diz que impôs a Israel abandonar as suas ambições na Palestina, no Líbano e na Síria. Será que ele fez isso mesmo? Nós ainda não vimos os resultados disso daí, Mr. Trump. Estamos aguardando. Bom, e no Irã, a República Islâmica segue tentando armar as minorias xiitas da região. O Trump ameaçou o Irã, tal como ele fez com a Ucrânia e também com o Hamas. E depois ele começou a negociar com o Irã. Sim, porque ele sabe que ele não pode atacar o Irã, né? Por causa do Estreito de Hormuz, a grande reserva de petróleo do Irã. O Irã tem um aliado muito, muito sólido, que é a Rússia e possivelmente a China. A China também tem bastante negócios com o Irã. O Trump ameaça utilizar as Forças Armadas. Ele ameaça, né? Mas ele não entra em combate, né? A não ser no Iêmen, né? Bom, na Ucrânia, o Pentágono deu um apagão lá na inteligência que fornecia aos exércitos ucranianos, né, o GPS, né, os sinais eletrônicos. Isso provocou um rápido enfraquecimento militar, se é que é possível enfraquecer mais, né? Também suspendeu brevemente o fornecimento de armas a Israel. Isso deixou os sionistas fascistas muito inquietos lá no Estado-Maior israelita, pois Israel, sem as armas americanas, não passa de um coelho assustado, né? Lembremos que os Estados Unidos acumulam forças na base de Diego Garcia para ameaçar o Irã. Então ele é bom de ameaça, né? Ele é bom de bater na mesa, né? Mas ele é um cara que sabe cozinhar também as coisas, né? Bom, a única ação militar efetiva do Trump foi atacar o Ansar Allah no Iêmen, né? Para tentar atacar os Houthis, né? Uma ação mortífera e completamente inútil, pois os iemenitas estão preparados. Mas foi útil para mandar uma mensagem ao Irã: olha, nós estamos atacando o Iêmen e nós podemos atacar você também. Ele é muito bom com esse tipo de bravada, né? Paralelamente à sua reorganização das relações externas norte-americanas, o presidente aí dos Estados Unidos começou a cortar a gordura do mastodonte globalista, né? Que vem aí dos democratas, né? Ou seja, podar os ramos inúteis do Estado Federal norte-americano. Veja, esse é o trabalho dos chamados jacksonianos. Vocês podem dar uma pesquisada aí na IA, né? No DeepSeek aí. Veja, são os discípulos do presidente Andrew Jackson, né? Veja, então para cortar da carne, que é a doutrina do presidente Andrew Jackson, né? O Trump se apoia no oligarca, no rei do dinheiro eletrônico, Elon Musk. Ora, o homem mais rico do mundo não é um jacksoniano, né? Um nacionalista à moda padrão, né? Mas sim é um
autoritário, né? Talvez um ANCAP, né? A sua preocupação não é destruir o Estado Federal em proveito dos Estados Federados, mas é diminuir o peso, né, do funcionalismo público federal. Já mencionei isso em vários vídeos nossos aqui, né? Em 12 semanas, o Elon Musk mandou para o olho da rua 230 mil funcionários federais. Então é um tipo de ação agressiva, né? Pode-se dizer até que é selvagem, né? Mas não é para punir a incompetência desse pessoal, uma vez que são funcionários bastante competentes, só que eles são bastante competentes para proteger regras dos democratas, né? Regras que já não podem existir no governo do Trump. É um governo nacionalista, né? Industrialista, MAGA, né? America First. Então ele tem que romper aí com o sistema globalista dentro dos Estados Unidos. Não é uma tarefa fácil, né? Não quer dizer que as regras desses funcionários sejam más, mas elas já não têm mais muito a ver com as funções do Estado Federal. Ou seja, não devem mais continuar a gastar o dinheiro dos contribuintes. Então eles chamam, vamos cortar na carne, né? Esse corte de gorduras. Por exemplo, aí um subsídio de 900 mil dólares, veja um exemplo, foi concedido por uma agência de fomento a pequenas e médias empresas a um bebê de 9 meses. Então, assim, quer dizer, eles dão 900 mil dólares para um bebê de 9 meses. Outro exemplo, subsídios de 6 bilhões de dólares do Pentágono foram anulados, nomeadamente patrocínios a universidades. Os caras estão batendo em Harvard, né? Por quê? Porque eles dizem que esse dinheiro que o Pentágono joga nas universidades não tem nenhuma ligação com a defesa do território norte-americano. Que seriam assim, para promover pautas woke, pautas identitárias e tudo aquilo que é associado com a esquerda e com os democratas, né? Eu digo mais, isso daí se associa muito mais ao globalismo do que propriamente com esquerda ou com democrata, com qualquer denominação, né? Mas se associa no imaginário popular ao esquerdismo, né? Quando o Doge e o Elon Musk ele consulta as contas da nação, ele constata para que serve cada transferência feita pelo Estado Federal. Por exemplo, então ele descobriu lá que eles pagam muito dinheiro para dirigentes estrangeiros. Por exemplo, eles botaram lá o Zelensky, não foi? Botaram lá um quinta coluna na Ucrânia. Então tem que pagar o cara, né? Tem que molhar a mão do cara. Então quando eles derrubam algum governo legítimo e colocam lá um fantoche, tem que estar pagando, tem que estar dando dinheiro para esse cara, né? Então o Elon Musk se propôs a cortar todos esses gastos aí, né? O Departamento de Eficiência Governamental, chamado DOGE, né, prevê que vai recuperar 150 bilhões de dólares em um ano. Graças a esses cortes que eles estão fazendo na burocracia, eles dizem estamos lutando contra as fraudes, contra a corrupção. Seria um ganho aí em um ano de 930 dólares por contribuinte. Parece pouco, né? Mas veja, é um país que tem 340 milhões de habitantes, né? Segunda parte do nosso vídeo, pessoal, aqui canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui nesse 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa, Veja, a visita do primeiro-ministro israelita, né, o genocida Benjamin Netanyahu à Casa Branca em 7 de abril, não decorreu como ele esperava, hein? Veja, o presidente aí, Trump, mostrou-se inflexível sobre os direitos alfandegários que tinha fixado para Israel, de 17%, e ele conseguiu reduzir para 10%, né? Só que tudo que Israel quer é jogar os Estados Unidos contra o Irã, né? E depois de trucidar bebês, crianças e mulheres em Gaza e outros territórios palestinos no Líbano, na Síria, Trump anunciou a realização de negociações com Teherã, né? Israel faz isso, né? Então Tel Aviv esperava ter o apoio de Washington face a Ankara, né, na Síria. O Trump declarou, veja, Ankara, capital da Turquia. Ele falou, olha, eu tenho boas relações com o homem chamado Erdogan. Ouviu falar dele? Acontece que eu gosto dele e ele gosta de mim. E ainda ironizou. Eu disse ao Erdogan, parabéns, Erdogan, você fez o que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos, tomou o controle da Síria. É um tipo duro, é muito inteligente e fez algo que ninguém conseguiu fazer. Quer dizer, Israel ficou assim, um tanto quanto
aborrecida com isso. Então, os sionistas achavam que iriam usar facilmente os norte-americanos para expulsar e liquidar todos os palestinos da Palestina. Mas aí o Trump foi um pouco vago, né? Dizendo, ó, a guerra vai terminar em algum momento, mas não num futuro muito distante. Né? Então, quando que vai terminar, Mr. Trump? Veja, são palavras sinistras. Se você lembrar das desgraças dantescas que os israelitas fazem com os palestinos, né? Todo dia, né? É para ontem, Mr. Trump. Tente se colocar no lugar daqueles palestinos lá em Gaza. Olha, terceira parte do nosso vídeo. Vamos lá, pessoal. Em 2005, os franceses e os holandeses, também são chamados de neerlandeses, né? Rejeitavam em referendos o tratado estabelecendo uma constituição para a Europa, ou seja, a formação da União Europeia, né? Mas em 2007, as assembleias parlamentares francesa e holandesa adotavam o mesmo texto ligeiramente alterado sob o nome de Tratado de Lisboa. Veja só, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as classes dirigentes francesa e holandesa manifestaram, enfim, o seu supremo desprezo pelos países, porque eles precisavam promover um bloco, né? Bom, e depois, desde 2007, 19 anos depois, 18 anos depois, muita água já correu, hein? Veja, e as coisas pioraram, né? Principalmente na época do Covid-19, em 2020. Então, as classes dirigentes europeias desenvolveram, então, um discurso, né, sem muita relação com a realidade. Eles diziam que essa doença era devastadora ao nível de uma grande peste e impuseram lá uma medicação única com RNA mensageiro, né, apresentando aí como uma vacina que ia ser maravilhosa, né? E decretou também, assim, com apoio político da classe médica, né, o confinamento obrigatório de pessoas que estão sãs, de pessoas que estão bem, que estão se sentindo bem. Então elas eram obrigadas a usar aquela mascarinha infame, ficar confinado, né, e também tinha que tomar aquela vacina, né? Bom, daí em 2022, todos os estados membros da União Europeia, entre os quais a França, proíbem o canal de televisão Russia Today, o RT, que é uma das fontes nossas aqui, né? Em simultâneo nas ondas como via internet. 3 dias após o início da operação militar russa contra os nazistas ucranianos, uma decisão aí que viola a Convenção Europeia de Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Nossa, eles são os reis da liberdade, né? Depois dá-se em França a interdição do canal C8. Olha como é que eles são os reis da liberdade, né? Que é culpado de não dizer exatamente a mesma coisa que os outros, né? Que os russos são malvados, que a Ucrânia foi violada, sendo que a gente sabe perfeitamente que quem causou a guerra da Ucrânia foi a OTAN, né, senhores europeus, né? Vocês pretendem enganar quem ainda, hein? Em 2024, ano passado, a União Europeia anulava a primeira volta da eleição presidencial da romena, porque um candidato desfavorável à Ucrânia e à União Europeia, o Calin Georgescu, vencer o primeiro turno da eleição. E a Comissão de Veneza, quer dizer, o órgão do Conselho da Europa, encarregado de supervisionar as condições para a democracia, dizia que essa anulação, veja, você anular a vitória eleitoral do Georgescu, essa anulação era muito democrática. Está entendendo? Bom, agora, 3 juízes franceses decidiram proibir a favorita eleição presidencial, a Marine Le Pen, né, que ela possa concorrer. Então, assim, isso é necessário porque nós precisamos bloquear a extrema-direita. Na prática, assim, nós temos que bloquear aqueles que não estão, assim, russofóbicos. É proibido você não ser russofóbico, né, na União Europeia, né? Então, assim, você vê que eles desprezam aí a própria Convenção Europeia de Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, que eles dizem que defendem isso daí, mas na verdade eles são os primeiros a irem contra suas próprias doutrinas, né? Bom, então assim,
Não há dúvida que esse pessoal alega que ele faz justiça em nome da França, né? Mas assim, no fim das contas, eles acabam desprezando o voto do eleitor que escolheu a Marine Le Pen, né? Mas o Macron continua sendo um bom menino, né? Bom, uma pessoa com quem se pode conversar, né? Bom, o Lula precisa conversar com o Macron, porque nós precisamos de um acordo do Mercosul que seja minimamente, digamos, interessante para o Brasil, né? O Brasil não vai ficar eternamente fornecendo matéria-prima, né? Nós precisamos de agregar valor industrial, nós precisamos de tecnologia, né? Bom, então assim, os dirigentes franceses, né, protestam aí contra o perigo dos, dos vikings, né, certo? Dos cossacos, né? Dos russos, né? Mas não fazem nada, né, também. Bom, aí o Kremlin denunciou uma violação das normas democráticas. O Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, colocou lá na rede social: Eu sou Marine Le Pen, né? O Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano, postou: Não nos deixemos intimidar, não vamos parar. Para frente, minha amiga Marine. O Elon Musk, lá do DOGE, Departamento de Eficiência Econômica do Trump, deplorou o abuso do sistema judicial. Aí o Donald Trump declarou que é um assunto muito importante, né? Bom, isso faz nos lembrar o nosso país aqui, o Brasil, né? Parece que é um pouco parecido com o Brasil isso daí, hein? Apesar que eu acho que o Brasil está num outro momento, né? Bom, e terminando aqui, pessoal, o Amichai Shikli, ministro israelita dos assuntos da diáspora judaica pelo mundo. Veja, organizou em Jerusalém uma conferência internacional sobre a luta contra o antissemitismo. Sim, porque o antissemitismo está crescendo no mundo inteiro, né? Quer dizer, aqueles sionistas fazem coisas medonhas e quem paga o pato é o semita, no caso, o judeu, né? Então, ele convidou lá o Shikli, né, o Amichai Shikli, convidou a Jordan Bardella, presidente do Rassemblement National francês, e Marion Maréchal, que é neta do fundador da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, e também o Vox da Espanha, os Democratas da Suécia, o Fidesz da Hungria e o Partido para a Liberdade da Holanda. Parece que o antigo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que foi presidente do Paraguai de 2013 a 2018, também esteve presente aí na reunião aí do Rassemblement Nacional Francês, né? Bom, daí teve várias desistências aí, né? Incluindo as de representantes de organizações judaicas no estrangeiro, do presidente do Congresso Judaico Europeu, do grande rabino das congregações hebraicas unidas da Grã-Bretanha e do Commonwealth, dos presidentes da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e da Liga Antidifamação, a poderosa Liga Antidifamação, bem como do czar da luta contra o antissemitismo na Alemanha, né? Bom, e esse Amichai Chikli, ele vem de uma família francesa, olha só. Ele é ligado ao ucraniano aí Natan Sharansky, um antigo ministro revisionista, sionista, né? E também o que eles chamam de nacionalista integralista, que eu chamo de nazista, né? Convicto. Aí o Chikli e o Sharansky controla toda a propaganda israelita no estrangeiro, né? Por exemplo, você não pode falar que o palestino também é semita, né? Isso você não pode falar. O Sharansky começou a sua carreira com, adivinha com quem? Com os neocons lá dos Estados Unidos, os straussianos, né? Bom, hoje em dia ele trabalha, sabe com quem? Volodymyr Zelensky, né? Ele é a única personalidade comprometida publicamente com os três grupos mais fascistas do mundo que afirmam seguir o Jabotinsky, né? Os nazistas lá da Ucrânia, o Léo Strauss, ou seja, os straussianos, os neocons dos Estados Unidos, e também o pessoal ligado lá aos bandeiristas, lá o Stefan Bandeira, né, lá, os nazistas da Ucrânia. Então, assim, você já viu que a coisa é feia, né? Aí esse Amichai Chikli tinha contratado vários influenciadores franceses na internet, no verão de 2023. Isso foi antes lá da Operação Torrente de Al-Aqsa, aquela igreja importante que tem lá em Israel, né? E que é muçulmana, né? Enfim, ali é o centro da disputa
entre muçulmanos e judeus, né? Bom, ele conseguiu fazer adotar em Israel uma lei punindo qualquer contestação à versão oficial dos acontecimentos do 7 de outubro de 2023, com 5 anos de prisão. Então, por exemplo, se você falar a verdade, por exemplo, que o governo do primeiro-ministro lá, o Benjamin, sabia perfeitamente que iria haver aquele ataque, né? Por exemplo, se você falar a verdade, por exemplo, boa parte dos israelitas que morreram aquele dia foram abatidos pelos próprios helicópteros israelenses. Se você falar a verdade, por exemplo, que o Hamas também é uma criação, né? É um grupo que eles dizem que é terrorista, que eles mesmos que criaram, né? Mas você nunca vai ver grupos terroristas islâmicos, né? Por exemplo, o Daesh, né? O Al-Qaeda, e você nunca vai vê-los atacando muçulmanos, atacando israelitas, atacando, eles sempre atacam muçulmanos, né? Bom, há muito tempo, então, que são muito conhecidos aí os laços, né, desse pessoal com a extremo-direita da Europa. Bom, aí falando lá da Inglaterra, lá o Keir Starmer, então ele está fazendo lá uma reunião lá de 26 países para formar uma coligação de apoio à Ucrânia. Eles só pensam nisso, eles são obcecados nisso. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra, lá em março, ele criou lá um comitê, lá, uma coalizão, uma coligação, né? Então, assim, veja só, primeiro, eles dizem que tem que fazer a pressão máxima sobre a Rússia para enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Veja, vocês estão fazendo isso há 3 anos. Pô. Vocês querem enfraquecer a máquina de guerra russa, eles estão moendo a Ucrânia. Segundo, ele faz pressão sobre a Rússia a fim de que ela aceite o cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos. Aí ele critica a Rússia, né, porque a Rússia fica assim, ele acha que a Rússia está enrolando, né, e que Moscou não está sendo séria a respeito da paz. Você veja, agora na Páscoa, Putin decretou que não ia atacar a Ucrânia. No entanto, a Ucrânia fez 444 ataques nessa Páscoa. Então, assim, quem é que está rompendo o cessar-fogo? É o Zelensky, né? Finalmente, o Starmer aí da Inglaterra, ele formou essa coligação de países que desejam garantir uma paz. Veja, eles querem fazer paz dessa forma, né? Mandando arma, né? E agora a Alemanha disse que ia mandar o Taurus lá para atacar a Rússia. Aí a Rússia falou: ó, se nós tivermos algum ataque aqui estranho, nós responsabilizaremos a Alemanha, né? Bom, então assim você tem lá 30 estados, 30 países, 40, chega a 40 países coligados aí. E será que o Trump vai continuar liderando essa porcaria, né? Não, ele está rompendo com esse pessoal, né? Então, esse Starmer convocou uma reunião lá de chefes militares, né, de 30 parceiros aí, de Kiev, capital da Ucrânia, né, lá em Londres, né? Dizem que vão colocar tropas de paz na Ucrânia. Então, você tem reuniões aí em Paris, em Londres, isso foi tudo no mês de março, né? Na verdade, são pretextos, né, para preparar aí a política da França e do Reino Unido. Sabe para quê? Para substituir os Estados Unidos na direção da OTAN. O Trump está tirando o time, eles têm que correr com isso daí, né? Sentar e conversar como gente grande, será que eles são capazes de fazer isso, esses europeus? Ou eles estão irremediavelmente viciados, né, em guerras, em fazer guerras? Bom, vamos ver para onde esse mundo vai, né? Pessoal, estamos aqui com 29 minutos. Foi um vídeo assim complexo, denso, calcado em notícias do Thierry Meissan, que o professor Alfredo Jalif considera o maior analista de geopolítica do mundo, hein? E que saiu lá numa relação dos maiores geopolíticos do mundo, os 10 top do mundo, tá o Thierry Meissan, tá o Alfredo Jalif, tá o Daniel Stulin, tá o Pepe Escobar, brasileiro lá, tem top 10 de analista geopolítica no mundo. Então são todos assim, que a gente traz aqui para o canal, né? A gente também traz o Jeffrey Sachs, o professor Mersheimer, né, as pessoas que dão entrevistas lá no canal do Judge Napolitano. A gente traz muita informação aqui também dos canais coligados do professor Rob, do
do comandante Robson, né, o pessoal lá do Arte da Guerra, né, que assim, que reúne o melhor da geopolítica brasileira, né. Pessoal, então é isso, vamos ficando por aqui. Divulguem aí nas suas redes. Chegou até aqui, dá o like no vídeo, faz um comentário e verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não tiver, já segue, né? E traz um seguidor para o canal, né? Se puder replicar aí nas suas redes também, divulgar. E as notícias hoje estão densas, né? E, enfim, eu procurei traduzir aqui os textos da melhor forma possível. E continuo prometendo fazer aquela série, né, sobre todas as guerras são guerras de banqueiros. E em breve eu vou começar a lançar isso daí. Então vamos ficando por aqui. Canal da mídia independente, da mídia alternativa. Canal de livre expressão e comunicação. Canal Luz no Fim do Túnel. Até a próxima. Fiquem com Deus.